Construções antigas impressionantes sempre trazem questões interessantes, não é? Por exemplo, como e quem construiu as grandes pirâmides do Egito em uma época tão primitiva? Será mesmo possível que humanos tenham construído? Bom, em uma postagem em seu perfil no Twitter, o bilionário sul-africano Elon Musk afirmou que elas foram construídas por alienígenas. Olá, você está no canal Fatos Desconhecidos e eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui. Caso goste de informações curiosas e conhecimentos interessantes, este é o seu lugar. Hoje o assunto será uma polêmica. A declaração de Elon Musk, quando o ricaço afirmou que as gloriosas pirâmides do Egito foram construídas por ETs. Será que ele sabe muito mais sobre esses seres do que nós? Bom, vamos aos fatos. O post de Musk foi curto e bastante direto, até porque no Twitter há aquela questão de limitação de caracteres. Suas palavras foram as seguintes: aliens construíram as pirâmides, obviamente. A declaração, como quase todas do bilionário, teve certa repercussão nas redes sociais. Ele complementou dizendo que Ramsés II era um alienígena. Por conta de seu poderio financeiro, muitas pessoas consideram bastante a opinião de Musk sobre vários assuntos. Mas será que no mundo dos bilionários, donos de impérios, informações privilegiadas são compartilhadas? Musk poderia ter informantes em governos que confirmassem a existência de alienígenas? Será? A verdade é que não sabemos. E isso não passa de teoria. A declaração do dono da SpaceX se espalhou tanto que não demorou para chegar ao conhecimento de especialistas no Egito e nas pirâmides. Uma dessas pessoas foi ninguém menos que a ministra de Cooperação Internacional egípcia, Rania Al-Mashat. Ela prontamente refutou as afirmações de Musk e ainda o chamou de desinformado indiretamente. Podemos perceber isso em sua resposta, que foi a seguinte: acompanho seu trabalho com muita admiração. Convido você e a SpaceX a explorarem os textos sobre como as pirâmides foram construídas e também a checarem as tumbas dos construtores das pirâmides. Senhor Musk, aguardamos você. Ela não foi a única especialista a ficar descontente com as alegações do bilionário. Estudiosos também desmentiram a afirmação. Através de um vídeo, o arqueólogo e ex-ministro das Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, chamou a fala de Musk de uma alucinação. Para ele, as tumbas dos construtores descobertas nos anos 90 provavam de uma vez por todas a autoria exclusivamente humana e egípcia das pirâmides. O fato foi confirmado pelo diretor da área arqueológica das pirâmides, Acharafo Morri. Segundo ele, foram encontrados fornos de assar pães e celeiros para guardar animais para o abate. O arqueólogo Hawass ficou realmente consternado com Musk. Ele disse que nem queria comentar as informações porque eram sem qualquer fundamento científico. Porém, teve que dizer algo por conta da repercussão. Para ele, as evidências não só arqueológicas, mas também históricas e linguísticas confirmavam que as pirâmides foram feitas pelos egípcios antigos. Outra coisa que fala contra Elon Musk é sua falta de formação nesses assuntos. Os conhecimentos formais dele se limitam aos ramos da física e da economia. Quando fala sobre dinheiro, negócios ou coisas do tipo, certamente o bilionário tem muito com o que contribuir. No entanto, em outras áreas, o sul-africano peca pela falta de conhecimento. Bom, é preciso entender que uma pessoa ser a mais rica do mundo não a torna capaz de saber sobre todos os assuntos, não é?
Aparentemente, tudo não passava de uma brincadeira dele. Costumeiramente, digamos que até com certa irresponsabilidade, o ricaço posta conteúdos em tom de ironia em seu Twitter. Algumas pessoas que o tratam como exemplo acabam por tomar como verdade. Musk respondeu o próprio tweet com afirmações mais pensadas. Em nenhum momento admitiu que a frase era uma brincadeira, chegando a postar depois um link da BBC sobre o assunto. Segundo ele, a matéria tratava de maneira sensata a questão das pirâmides e como foram construídas por povos tão antigos quanto os egípcios daquela época. Quando falamos das pirâmides, geralmente estamos nos referindo às construções da necrópole de Gizé, que incluem as tumbas de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Das três, a mais alta é a de Quéops, que hoje tem 138 metros de altura, mas já chegou a medir 146 metros. Assim como Elon Musk disse em outro tweet, essa construção foi a mais alta da humanidade por muito tempo. Na verdade, por mais de 3.000 anos. A construção era feita através de empilhamento de materiais, só que, é claro, de maneira bem gradual. Na verdade, a técnica para se fazer pirâmides lisas, grandes como as de Gizé, foi aperfeiçoada ao longo de muitos séculos, e isso pode ser visto em evidências. No Egito de 5.000 anos atrás, o povo construía mastabas, que são túmulos em forma de trapézio, que foram melhorados até se tornarem pirâmides. Com a prática e a repetição, os modelos foram melhorando. É óbvio que, ao longo do tempo, houve falhas, como a pirâmide curva de Seneferu, que tem um ângulo diferente a partir do meio da construção. Já em Dashinur, uma outra pirâmide corrigiu essa falha e foi a primeira pirâmide verdadeira feita pelos egípcios, tendo um ângulo constante e feita por empilhamento de materiais. Os blocos de pedras foram trazidos de diferentes partes do Egito, para de Quéops, a maior parte de uma pedreira ao sul de Gizé. Para Miquerinos, vieram de uma pedreira a sul-sudeste. No entanto, não se sabe de onde vieram as pedras usadas em Quéfren. Todas receberam uma cobertura de calcário, que ao longo do tempo foi sendo retirada. Esse é o motivo das construções terem diminuído ao longo das eras. Segundo alguns papiros, o calcário foi retirado de uma pedreira perto de onde hoje é a capital do Egito, o Cairo. Foi levado através de barcos ao longo de canais no Rio Nilo, em viagens que duravam 4 dias. Em terra, as pedras eram carregadas por trabalhadores usando trenós de madeira. A areia à frente dos trenós era umedecida com água, o que reduzia a fricção e facilitava o transporte. Essa técnica é vista em algumas pinturas egípcias antigas. Para subirem e serem levadas ao topo das pirâmides, era utilizado um sistema de rampas. Os egiptólogos não sabem exatamente como as rampas eram, mas isso nem de longe quer dizer que esse sistema é impossível. Apenas não há um consenso de como elas eram, mas sim sobre o fato de elas terem existido. E quanto aos trabalhadores? Não eram alienígenas, como disse Musk. A mão de obra envolvia arquitetos e oficiais que moravam perto de Miquerinos, onde foram encontradas ruínas de residências para os altos oficiais e um complexo de quartéis para os soldados. Os trabalhadores braçais dormiam em alojamentos nas laterais das pirâmides. Para construir os 3 edifícios, estima-se uma mão de obra de 10.000 pessoas. Mais de 1.800 quilos de carne de gado, ovelha e cabra eram produzidos todos os dias para alimentação. Os ossos de animais encontrados aos pés das construções são evidências que mostram que o trabalho duro precisava de muita nutrição. A dieta rica em carne era melhor do que a das vilas, onde os egípcios moravam. Por isso, não é estranho de se imaginar
que muitos tinham anseio em trabalhar na construção. Os trabalhadores eram pagos em produtos têxteis, como tecidos e roupas. Na época, funcionavam como uma espécie de moeda. Pois é, bom, parece que não foram alienígenas, que construíram as pirâmides. Na verdade, essas teorias geralmente vêm de uma pseudo-arqueologia que atribui a construção de grandes obras da antiguidade a extraterrestres. O programa Alienígenas do Passado é um dos grandes expoentes dessas teorias, além do escritor Erich von Däniken. Däniken foi quem escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas? Ele apresentava no livro supostas provas de ligações entre várias construções da antiguidade, como as linhas de Nazca, os moais da Ilha de Páscoa, as pirâmides incas e, é claro, as egípcias. Para ele, seria impossível que humanos construíssem tais coisas sem a ajuda de tecnologia avançada. A origem dessa tecnologia seriam os chamados deuses. Essas divindades poderosas e inteligentes nada mais seriam do que alienígenas que vieram à Terra. Como os antigos seres humanos não sabiam de vida fora do nosso planeta, acabaram por chamar os visitantes de deuses por conta dos grandes feitos que eles realizavam. Uma das mitologias mais usadas para justificar essas teorias é a dos sumérios. Esse povo acreditava que seus deuses vieram do céu para criar a raça humana. E essa é a ideia básica que nomeia o livro Eram os Deuses Astronautas? Como já dito, todas essas ideias carecem de comprovações científicas e geralmente são histórias ficcionais. O triste é que a descrença na construção das pirâmides pelos egípcios antigos pode ter como motivo questões étnicas e sociais. Construções europeias, gregas e romanas, como os aquedutos e o Coliseu, não sofrem muito dessa desconfiança. Há uma constante: construções de países desenvolvidos foram humanas. Já as de países subdesenvolvidos foram por conta de alienígenas. É preciso lembrar que cada sociedade se desenvolveu de maneira diferente. Era possível, em um mesmo período, que duas civilizações diferentes estivessem em graus muito diferentes de tecnologia. Um exemplo claro são os nativos brasileiros e os europeus da época das grandes navegações. Portanto, não é porque são povos antigos egípcios que sejam incapazes de fazerem grandes edifícios. Elon Musk talvez tenha falado do que não entende, como já fez anteriormente. Porém, quando o sul-africano fala de economia e negócios, ele costuma ser bastante assertivo, não é? Como eu já disse. Exemplo disso foi quando falou sobre uma crise que está por vir, assunto sobre o qual já fizemos um vídeo. Para você, quais são os maiores mistérios que as pirâmides escondem? Apesar de não terem construído no Egito, você acha que os alienígenas participaram do nosso passado? Será? Comente aqui embaixo. Muito obrigado pela fiel companhia. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.